No mundo do futebol de base, onde se buscam os craques do futuro, tá rolando uma mudança bem grande, sabe? A gente vai explorar justamente isso, como deixar para trás as decisões baseadas só na intuição e começar a usar evidências de verdade. E aí já começa com uma provocação. As decisões que definem a carreira de um jovem atleta ainda são tomadas com base no puro feeling? Essa pergunta é o pontapé inicial para a gente entender a transformação que está redesenhando o esporte. Bom, vamos começar pelo jeito que as coisas sempre foram feitas, né? Durante décadas, o que mandava era o famoso olho clínico. Só que confiar apenas na intuição é uma aposta de altíssimo risco, e os custos dessa aposta no escuro podem ser enormes. Mas o que está em jogo exatamente? A gente está falando de um talento que pode ser desperdiçado, de uma leitura totalmente errada sobre o potencial de um jogador? No fim do dia, é uma aposta sem garantia nenhuma que afeta diretamente o futuro de um atleta e, claro, os resultados de um clube inteiro. O impacto é profundo. Então, diante de tantos riscos, fica bem claro que é preciso mudar. E não é uma questão de preferência, é uma questão de evolução mesmo. O futebol moderno exige mais precisão. Vamos ver como essa transição da intuição-previdência acontece na prática. E aqui, olha, o contraste é gritante. De um lado você tem a intuição, o puro achismo, que é basicamente uma aposta. Do outro lado, a evidência, que traz o quê? Dados reais, critério e, o mais importante, clareza para tomar uma decisão. É a diferença fundamental entre adivinhar e saber. Certo, mas como é que se faz essa transição, então? A resposta está em fazer uma análise com propósito. E para isso, existe uma ferramenta específica, que foi criada justamente para ser a ponte entre o método antigo e essa nova era de decisões inteligentes no futebol. E essa ferramenta tem nome, é o Código de Análise. A definição dela é bem direta. Pegar aquele mundaréu de dados brutos e transformar em decisões estratégicas, em ações de verdade. O pulo do gato é exatamente essa conversão. O processo todo é um ciclo bem poderoso. Primeiro, os dados viram decisões. A partir daí, talentos que poderiam passar batido são revelados com base em provas concretas, não em opinião. E por fim, todo o processo de formação do atleta ganha muito mais clareza e critério, tornando o desenvolvimento mais justo e bem mais eficiente. E o grande objetivo por trás de tudo isso vai muito além de só coletar números. A ideia é injetar inteligência estratégica em cada etapa da jornada de um atleta, desde a captação até ele chegar no time principal. E agora, olhando para o futuro, a gente percebe que adotar a análise de dados não é só sobre usar uma tecnologia nova. É muito mais que isso. É abraçar uma nova filosofia de desenvolvimento, caminhando para um futebol cada vez mais inteligente. E essa citação aqui é o grande chamado à ação. É o momento de ir além do achismo. É um convite para que clubes, treinadores e analistas deixem a incerteza de lado e abracem um método que oferece mais segurança e um potencial de acerto muito maior. Na prática, a mensagem é bem clara para quem trabalha com futebol de base ou quer se destacar nessa área. Essa adaptação não é algo para o futuro, não. Ela está acontecendo agora. E dominar essas ferramentas já é um diferencial decisivo. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Pensa só por um momento. Com tantos atletas sendo avaliados todos os dias, e se aquele jogador que pode mudar a história de um clube não for mais óbvio? E se ele for aquele jogador cujos padrões só uma análise aprofundada dos dados consegue revelar? O futuro do futebol pode estar esperando para ser descoberto não só nos campos, mas nas entrelinhas dos dados.